Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E chegamos ao nosso 6º episódio, quase o 7º, quase a marca da perfeição. Mas isso só está acontecendo porque nós temos você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando a cada episódio, compartilhando, comentando, deixando seu like. E logo no início desse episódio eu já quero te pedir encarecidamente, se você ainda não fez isso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, vai participando conosco. E eu tenho aqui ao meu lado direito o meu companheiro de aventuras, ele, o Todinho, que também é o vulgo bebê. Seja bem-vindo. Eu acho que quando a gente estiver no 20º episódio, eu vou ter uns 15 apelidos, né, Lucas? Tem que chamar tua mãe mais vezes pra descobrir outros apelidos. Esse 6º episódio, vamos indo um por vez. Obrigado a todo mundo que está compartilhando nossos vídeos. A gente tá com uma visualização bem especial, né, Lucas? Pois é, a gente tava conversando sobre isso, né? Somos tão novinhos, começamos agora, mas já temos várias pessoas nos acompanhando e a gente só quer deixar o nosso muito obrigado, né, de coração. Mas, além de estar aqui comigo ele, né, meu querido Namir, doutor Namir, né, que representa a Penteado Jacob Advogados, eu tenho também aqui comigo ele que participou do nosso 5º episódio, o nosso querido Raider, representando a Casa do Síndico. Seja muito bem-vindo, meu mano. Obrigado, espero poder contribuir aí com as perguntas, né? Tirar as dúvidas também. É isso aí. E temos, para brilhantar esse programa, né, para participar aqui conosco desse 6º episódio, o nosso querido Guilherme, representando a Essência Administradora de Condomínio. Seja muito bem-vindo, meu mano. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Coisa linda, ó. Então, assim, hoje nós temos aqui só, né? A gente tava falando de algumas coisas que nos bastidores, o pessoal tava aqui me zoando, mas não podemos falar aqui ao vivo, em hipótese alguma, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Pô, é verdade. Mas, assim, eu tô muito feliz de ter o Gui aqui conosco. O Gui, né, nosso amigo, a gente já chama pelo apelido mesmo, que é assim também que a maioria das pessoas já conhecem ele aí no mercado condominial. Mas eu quero apresentar aqui, né, o nosso tema de hoje, e o nosso tema de hoje está estabelecido com qual a função e a importância de uma administradora de condomínios, e é por isso que o Guilherme Pereira está aqui conosco. O Gui, ele é pai de 2 meninas lindas. Isso foi ele mesmo que escreveu, eu não as conheço, mas ele é orgulhoso, né? Casado, né? Morador de Santo Amaro da Imperatriz, com muito orgulho. Orgulho. O cara, quando me manda o currículo e diz de onde que ele tem orgulho realmente das suas raízes, né? É boa. Terra do meu sogro. Eu já tenho uma invejinha do Gui, que mora em Santo Amaro da Imperatriz, é um lugar top. Rapaz, é fantástico. É. Cara, é fantástico demais, velho. E o Gui é especialista em condomínios, né, que já tem alguns anos de experiência na área, e ele é o fundador da Essência Condomínios e tem essa formação em administração de gestão imobiliária e também é síndico do seu condomínio. Sim. Ou seja, a vida dele estava muito pacata, ele decidiu se incomodar. 2 filhas é pouco, né, para se incomodar, ele foi arrumar mais uma coisa. Mais uma coisa. Mas Gui, já começando, né, depois dessa apresentação, a gente fazendo já a primeira pergunta, afinal de contas a gente chama um convidado aqui para sabatinar ele, né? O Gui tava preocupado, nunca participei de um podcast. É a primeira vez, tá, pessoal? Fica tranquilo, né? Não, aqui é um bate-papo bem tranquilo, bem leve, mas explica pro pessoal, para quem tá nos assistindo, nos acompanhando, de repente caiu aqui de paraquedas, é síndico de primeira viagem, ou então é um condômino que tá acompanhando, ou não é nada e quer ser alguma coisa. Ele quer saber o que é uma administradora de condomínios, e eu também. Me explica, por gentileza. Gente, vamos lá então. A administradora de condomínio, cara, ela basicamente se tornou algo extremamente importante dentro do âmbito, no meio condominial, a meados aí de talvez uns 15, 20 anos pra cá. Antigamente, acho que o pessoal mais da velha guarda estava acostumado com o síndico com recibo debaixo da porta, fazer a cobrança, algo mais informal. E a administradora veio justamente para poder profissionalizar, deixar algo mais profissional dentro do mercado de condomínio. Então, a administradora, ela envolve desde as questões de assessorar o síndico, né, desde conduzir uma assembleia, auxiliar na prestação de contas, até mesmo nas partes burocráticas, né, a parte que quase ninguém vê, mas obrigatoriamente ainda mais com o fisco, com a Receita Federal cada vez mais engessando, deixando o processo mais bem amarrado, ele se faz necessário. Então a administradora de condomínio, ela engloba todo esse ecossistema, desde assessorar o síndico, ampará-lo, emitir-lhe comunicados,
tem que também ampará-lo nas questões jurídicas também, que envolve, que o Dr. Noemi vai poder ajudar a gente, que eu não ouso entrar muito a fundo, mas de modo geral, é isso que engloba o ecossistema ali de condomínios, né, de uma administradora. É basicamente o braço direito do síndico que está lá todo santo dia e sofre bastante quando não tem essa informação e quando não tem esse amparo do seu lado, né? Perfeito. Já interrompendo, que Não, vai lá. minhas intervenções... Não, hoje eu vou até ficar aqui tomando minha Porque água. no último episódio eu fiquei mais quietinho, porque eu não entendo muito de engenharia, mas essa parte de sim. Agora despertou o gestor aí. Não que seja gestor, mas assim, só para deixar bem claro para vocês que a figura da administração, ela tá prevista no Código Civil, tá? Então é uma previsão legal. A administradora de condomínio está no Código Isso, Civil. a terceirização da administração síndico, olha aí. Isso aí. que é a administradora. Que né? informação. Desde 2002, se eu não me engano, né? Isso. Então Isso o aí. Código Civil ele inovou quando ele trouxe essa possibilidade. Então como que funciona para contratar uma administradora? O síndico ele pode, através de uma assembleia convocada de forma específica, quórum simples, contratar e terceirizar algumas funções que são privativas do síndico, de administração. Perfeito. Tá? Isso Então aí. por isso que surgiu a figura da administradora após essa previsão legal. Tá. Tá. Que seria o quê? Por exemplo, cobrar o boleto, ele não precisa fazer agora. Ele coloca na mão de uma administradora. Sim, toda essa parte documental, Gerenciar, burocrática, gerencial, esse isso aí. processo ele coloca junto com uma administradora, o que é diferente de uma contabilidade. Bem diferente. Tá? Bem A lembrado. contabilidade, ela faz o quê? Ela vai fazer os papéis, a escrituração do condomínio, que é a prestação de contas, que é o balancete do condomínio. É isso. Essa é a obrigação do contador. O contador não tem obrigação de orientar o síndico como pagar uma nota, como emitir uma nota fiscal, como organizar a parte documental do condomínio. Mas Isso a aí. parte contábil, ela faz parte de uma das atribuições da administradora, Faz. né? Como emitir o balanço. De uma e tal. boa administradora, sim, deveria fazer parte. Bem, Tá? bem lembrado. Além disso, desculpa até te interromper, mas entrando nessa questão também de administração, o que envolve muito é a comunicação entre os moradores, o conselho e também o síndico, né? Então hoje o que conta também com o meio de comunicação, um RP contábil que possa ficar disponível entre a comunicação com os moradores, onde eu possa, por exemplo, publicar ali um edital de convocação, posso publicar uma notificação ou fazer uma programação de manutenção. Então, por exemplo, muitas questões envolvem o Código Civil, a convenção e também o regimento, como a manutenção de caixa d'água, a dedetização, desentupidora, tipos de obras que são feitas no condomínio. Então, a administradora está sempre lá para poder auxiliar o síndico nisso, né? Por exemplo, qual que é a interpretação de uma reforma com troca de hidrômetro ou para poder fazer uma determinada obra que não existia numa área comum e vai ser feita, né? Entra na questão de obras voluptuárias, obras úteis e necessárias, quórums qualificados para executar isso. Então, todo esse amparo, a administradora está lá para poder assessorar o síndico também. Perfeito. Inclusive, no último episódio, falamos muito sobre isso com a participação aqui do nosso querido Raider, enquanto a importância de a casa do síndico, né, andar atrelado com a administradora no sentido de fazer ali o PCMO. A gente vem falando muito dessa sigla, né? O plano de contingência de manutenção, plano de controle. Perdão, desculpa. Hoje a gente fica chique também, né? Plano de contingência. Cabe. Plano de controle de manutenções obrigatórias. Eu deixei o negócio mais gourmetizado. Passa. Né, Raider? A importância Exatamente. disso, né? Dessa parceria com a administradora, né? Sim, inclusive até tem uma pergunta do nosso colega. O contador e a administradora, o condomínio pode ter um ou outro ou tem que ter os dois? Como é que funciona? Não, a contabilidade hoje, se o condomínio possui um CNPJ, ela é quase que obrigatória. Tá, mas a administradora não faz esse papel. Não, na administradora, importante a deixar administradora, ela presta o serviço também de contabilidade. Nós temos, por exemplo, um CRC do teu pacote, né? que assina o balanço, que faz toda a entrega e toda a parte fiscal. Entendi. Faz dentro do pacote. Então, além de a administradora prestar o serviço dentro de contabilidade, ela também entrega a administração. Então, é como se fosse uma contabilidade especializada em condomínio.
Certo. Isso, é porque eu acho que é muito tênue a diferença, Sim, sim. né? Exato. O serviço, ele acaba Exato. se misturando. Uma linha Exato. fina, né? Como o Namir O comentou, condomínio pode, mas não é viável. exato. Como ele comentou, pede, por exemplo, para o contador, ou se o condomínio tem uma contabilidade, pedir para o contador ir lá fazer uma assembleia. Ou qual é o quórum que eu preciso para um determinado assunto. Não é obrigação dele responder e também te dar essa informação. Então a administradora se especializa nesse meio para poder assessorar o síndico. Tá, outra coisa, eu peguei na tua fala que tu falou que o condomínio ele tem obrigatoriedade de ter um contador. Uhum. Sim. Me aconteceu mês passado de um síndico me pedir nós pintamos um prédio, né? E ele me pediu ele me informou que a empresa não tinha feito a retenção na nota. Do imposto. Aí eu falei, não, ele é obrigado a fazer, né? Aí passa o número do teu contador. Aí ela, não, a gente não tem contador, a gente mesmo faz aqui. Eu falei, então, pra que você quer nota? Né? Não tem contador. É porque assim, ó, o que acontece? O condomínio, ele não é uma empresa, mas ele também não é uma pessoa jurídica. Mas ele tem um CNPJ. É isso aí. Tá? Como ele tem um CNPJ, ele tem obrigações que devem ser transmitidas à Receita Federal, e só o contador faz. Que problema que pode dar pra um cara desse que não tem... Manhã ou depois chega muito diversos. Começa pelas E vai pra quem? O síndico, né? para o condomínio. Para o condomínio de modo geral. É. A qualquer dívida relacionada ao condomínio, existem os coproprietários dentro do edifício, né? Então, eles são responsáveis também por isso. Mas de alguma forma ele vai retornar para o síndico se alguém entrar com uma ação. Também. Então é bem importante. Se for esse estar bem síndico orientado quanto a isso, né? E tomou essa postura de não ter uma administradora, muito Exato. provavelmente ele será responsabilizado. Uma hora vai Polêmica. Vou levantar uma polêmica. Vai dar para o pessoal que não concordar, pode os haters. Não tem hater ainda. A gente precisa. Logo consegue. É rapidinho. Eu entendo, isso é uma opinião jurídica minha, vai ter colega que vai discordar, enfim, mas eu entendo que cabe à Assembleia autorizar a possibilidade de contratação da administradora, tá? E determinar o valor que vai ser pago para essa empresa. Positivo. Mas a escolha da empresa é discricionariedade do síndico. Concordo. O síndico, ele tem o direito de escolher a administradora que ele vai querer trabalhar. Perfeito. Porque é um braço do serviço dele, de uma responsabilidade que é dele, né? Porque mesmo havendo a terceirização, não uso, essa terceirização não é tecnicamente correto se falar, né? Porque terceirização é outro... Compartilhamento. Isso, compartilhar, enfim, a responsabilidade. Né? A responsabilidade... Não é nem a responsabilidade, o serviço, né? A atribuição, Isso vamos aí. falar assim. Boa. Delegar a atribuição, Delegar. pronto. Chegamos a uma nomenclativa. Boa. Então, o fato dele poder ele delegar essa atribuição, a responsabilidade dele ainda persiste do síndico, né? Não passa. Então, ele precisa ter alguém de sua confiança, porque se existir algum erro ou alguma falha, vai sempre recair a responsabilidade pelo síndico. Já continua aí na tua fala, que tinha uma pergunta aqui pra ti, mas vocês estão... Pra mim? Não, Vocês manda pro Já Guilherme. segue. Não, vocês estão me atropelando aqui hoje, mas eu vou tentar me salvar aqui. Vamos lá. Vai lá, manda. Doutor Namir, o que pode implicar em a administradora de condomínios deixar de fazer a sua parte de forma correta? Forma correta? Existe uma responsabilidade entre contratante e contratado. Né? A administradora ela não deixa de ser uma contratada do condomínio. Então, se acontecer de causar algum prejuízo, vai ter que ter responsabilidade. Mas não exime a responsabilidade do síndico. Positivo aí. Exato. Porque tem muito síndico que fala assim, Porque a mas responsabilidade foi a assim, ó, administradora que são responsabilidades diferentes. A responsabilidade do síndico perante o condomínio é uma responsabilidade legal. O que significa? Ela está estabelecida na lei. Código Civil dispõe quais são as responsabilidades do síndico. Sim. Né? E a responsabilidade da administradora é uma responsabilidade contratual. E aí vai se verificar se houve omissão ou algum tipo de negligência, imprudência, imperícia na prestação de serviço. Aí vai ter que se provar a culpa. A do síndico, não. A do síndico, por ser ela legal, ela é uma responsabilidade objetiva. Não cumpriu, ele é responsável pelo ato que ele praticou. Sim. Mas Pegando esse gancho aí, doutor, aproveitando aí também a minha experiência aí Vai lá. de condomínio, né? Aconteceu lá em Biguaçu, tinha uma administradora, né? E o síndico, a administradora, e deu um problema lá que um vendaval jogou tinha 2 blocos, né? Levantou um telhado e jogou em cima do outro. E aí, maior confusão. Aí o síndico me ligou desesperado, lá, tal, o que eu faço? Falei, cara, aciona o seguro, né? Aí foi ver, o seguro tinha vencido. E aí, há pouco tempo, e aí o que ela fez?
Por que você não me avisou? Tu é administrador. Jogando o problema era dos dois, na verdade, que eu acho, né? Sim. Mas isso... O que pode... Na verdade, o que causou lá para a administradora? Eles perderam o condomínio, né? Mas é a responsabilidade da administradora, isso? De avisar o síndico na troca principalmente de seguro, né? Que é uma coisa bastante importante. Eita, pega aí, ó. Não, boa pergunta. Uma pergunta. Além disso, existem outras problemáticas que envolvem essa questão. Por exemplo, deixar vencer um certificado digital ou uma DBE, que é um documento básico de entrada, quando há a atualização de síndico. A gente pega vários ganchos aqui e justamente quando um condomínio entra para nós, a gente faz o chamado um raio-x fiscal para verificar se está tudo ok para daqui para frente a gente ter essa responsabilidade. Mas assim, o que engloba a responsabilidade, né, do síndico, da administradora, na verdade, neste caso que tu citou, é justamente um atendimento personalizado. Então, o mesmo atendimento que eu presto para um condomínio não pode ser diferente para outro. A gente entende que cada condomínio, cada síndico tem as suas peculiaridades e tem o seu modo de trabalho. Mas nessa questão, cabe sim à administradora ter um controle, por exemplo, do bombeiro. Também é uma outra questão que se deixar vencer e acontecer um sinistro, o condomínio também não fica amparado se está com o seu seguro pago em dia. Então, é uma responsabilidade solidária, vamos dizer assim, de que a administradora deve sim orientar e ficar a par dentro dessas questões. Então, próximo de vencer, a própria seguradora muitas vezes, a corretora, ela costuma mandar uma notificação e é bom sempre a administradora cruzar essas informações para se precaver. Aliás, puxando esse gancho, eu queria te convidar para voltar aí no nosso segundo episódio aqui do Pod Vizinho, né, onde nós conversamos com o James, um especialista da James e Mota, né? Filiado da Casa do Síndico, né? Nosso amigo, nosso parceiro, que falou aqui conosco, inclusive tem um momento muito bacana que para mim é um dos momentos mais emocionantes até hoje de todos os nossos episódios, quando ele relembra de uma história, né, que aconteceu. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, não vou dar spoiler, você vai lá, você assiste o nosso segundo episódio, onde o James participou aqui conosco e falou muito dessas responsabilidades. Vou relatar aqui minha humilde opinião, porque você falou de algumas coisas que mexeram aqui comigo, cara. Porque quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada como o famoso office boy de uma administradora de condomínio. E sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Fazer DBE. Coisa boa. Só que eu fazia DBE sem certificado digital. Levava 3 dias para conseguir mudar na Receita Federal, a responsabilidade de um síndico. Da Receita Federal. Exatamente. Eu tinha que pegar, emitir a DBE, levar para o síndico assinar, levar no cartório para autenticar a assinatura dele, voltar na Receita Federal, esperar na fila para ser atendido e aí conseguir modificar lá a pessoa responsável pelo CNPJ, que hoje com certificado em digital, em 10 minutos tá resolvido. Mas nessa questão, só para não ficar sem resposta, Raider, obviamente que numa situação dessa tem que verificar de fato o que aconteceu. Inclusive, se não, mesmo não havendo a renovação imediata do seguro, se não havia responsabilidade seguradora. Porque existe um prazo de renovação de seguro. A seguradora fala, não renovou, eu não vou pagar. Mas existe, né, judicialmente. Mas a responsabilidade, nesse caso, para mim, é do síndico. Tá? Então faltou uma assessoria jurídica lá então, né? Também não conhecia. É isso aí. Tem um prazo ali. Até porque se a gente analisar administrativamente não dá, mas judicialmente eu já vi decisões onde até dando uma tolerância até de 30 dias de renovação, né? Porque existe essa continuidade e que até a própria seguradora teria o dever de avisar o cliente pelo fato de ele não estar mais segurado. Né? E o Código Civil vai relatar que depois da confecção do CNPJ tem até 120 dias para emitir o primeiro seguro, né? Então, no caso de ser uma constituição ali, o síndico também seria o responsável. Então, eu acredito... Sempre sobra. Não, mas eu acredito que o síndico, ainda que, mesmo que ele... Como é que a gente definiu a nomenclatura? Atribuição, né? De dividir essa... Delegar atribuições. Delegar essa atribuição à administradora. Ele precisa gerenciar isso que ele está delegando. Senão ele está delargando. Exato. Que eu acho que são duas coisas diferentes. Delegar é quando você delega e você acompanha. Quando você delarga, eu botei na tua mão, agora é culpa tua. Então eu acho que não é bem assim. Existe a possibilidade de uma ação de regresso dele contra a administradora, caso ele tenha responsabilidade? Se a administradora tiver assumido esse papel claramente de eu sou responsável contratualmente, sim.
mas eu acho difícil. Eu também acho. Não, a Mas responsabilidade é total dele, exato. O que eu quis dizer só na administradora é que sempre respinga. Né? sim. Por uma falta de aviso, uma outra questão que a gente pega muito lá, infelizmente, mas a gente, como administradora, nós temos um papel ético também para prestar aos nossos clientes. É a questão, por exemplo, de abrir mão de receber por pagamento via INSS, com as declarações. Muitos síndicos, ainda mais condomínios pequenos, 10, 12, 15 unidades, prefiram fazer o recibo simples, porque acham mais conveniente e mais barato. Né? Errou feio. Nós passamos os comunicados, orientamos, damos todas as informações. Inclusive, nós fazemos com que o síndico assine um termo se responsabilizando se houver qualquer problema. Já tivemos casos de identificar isso em assembleia, que o síndico não havia assinado. E ele informou, e ele jogou a culpa completamente na administradora. Claro que aí também tem uma sacanagem do síndico, né? Sim. Mas como é que eu vou comprovar que eu não orientei o cara, que eu orientei o cara? Só pelo recibo. Só pelo recibo. Então, a mesma coisa... O comunicado, entra... né? Como tu falou ali, é importante, né? esse comunicado. É importante. Esta comunicação da administradora com o condomínio, seja o seguro, seja o bombeiro, claro que a responsabilidade total é do síndico. Mas, dependendo da situação, sempre respinga um pouco para a administradora que tá ali também. Mas só voltando à minha história, que eu tava abrindo o coração aqui. Sim, né? Boa, é verdade. Que, em relação à DBE, uma outra coisa que me chama muita atenção, porque assim, eu trabalho a vida toda com condomínio, nunca fiz outra coisa na vida. Né? Até já fiz algumas outras coisas, mas não por muito tempo. Acabei voltando para condomínio. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que durante essa caminhada, essa construção dentro das administradoras que passei, seja como síndico profissional ou trabalhando realmente no auxílio ao síndico, né? Participando de assembleia, enfim, existe na persona do síndico uma diferenciação para os condôminos quanto à função da administradora. Apesar de a gente estar dizendo que o síndico divide essa atribuição, na cabeça do condômino, ele acha que são coisas diferentes. Que o síndico tem uma responsabilidade e a administradora tem outra. Por exemplo, né, citando principalmente a questão de prestação de contas. Eles acham que a administradora que tem a obrigação de prestar contas, quanto na verdade, se a gente for, né, aí o doutor Nami vai nos ajudar nisso, para o Código Civil, quem tem a responsabilidade de prestar contas é o síndico, não a administradora. A administradora pode auxiliar na montagem de uma apresentação, mas eu já fui em algumas assembleias e já presenciei com os meus próprios olhinhos que Deus me deu, síndicos dizendo assim, não, mas a administradora que não fez a prestação de contas, errou. Porque quem tem essa responsabilidade de prestar contas do que fez é o síndico. Então, portanto, se você está nos assistindo, você é síndico, você é condômino, você precisa entender que cada um tem a sua responsabilidade. E mesmo que o síndico delegue, né, ou divida essa atribuição com uma administradora. É função dele gerenciar e verificar, fiscalizar tudo que está sendo feito. É responsabilidade dele, porque ele é eleito como representante. É isso aí. Tá? É isso aí. E só para complementar isso, depois a gente passa pro Raider, depois pro... pergunta para ele depois. Então tá, daí vai pra... Só para complementar isso... Viu, Guilherme? Queria participar do podcast, vai lá agora. É isso aí. Que fique bem claro que o papel da administradora dentro de um condomínio é de auxiliar o síndico. É isso aí. Então a administradora ela não tem poder para falar pro síndico, para fiscalizar, e nem tem o dever tá? De fiscalizar contas, de forma de pagamento. Se ele pagou por um recibo, ele vai mandar o recibo para a administradora. A administradora vai juntar o recibo. Qual que é o papel dela? Juntar aquilo e declarar. Estou declarando que esse pagamento foi mediante recibo. É o processamento de dados, né? Exatamente. A gente processa dados. Exatamente. Então a administradora não tem como, ela não tem nem competência para isso. Para falar para o síndico o que ele deve fazer. Ela tem que alertar. Olha, esse pagamento está errado. Tem como você ir buscar uma nota fiscal? Não, não tem. Confundem muito. Acabou. Confundem muito na mira. Essa questão de administrador e auditoria. Vocês não fizeram a fiscalização. Não é obrigação. Não é obrigação. Sim. Aí entra uma outra área também condominial. Assim como muitas pessoas confundem o próprio conselho fiscal com o conselho consultivo. Né? Onde há uma diferenciação clara de que o fiscal vai realmente olhar o balancete até assinar. Mas também não é responsabilidade dele as contas, né? Ele pode avalizar apenas
o que foi feito ou não, mas já vi pessoas também dizendo em assembleia, mas o conselho assinou. Sim, o conselho assinou um balanço que estava ali, mas não foi o conselho que fez a conta. Mas o conselho é responsável. Não, é responsável, sim. Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que não foi o conselho que fez aquela conta. Sim. Então ele tem a responsabilidade sim de dizer se está aprovado ou não. Sim. Mas ele não tem a responsabilidade de ter feito aquela conta. Não. É isso que eu quero dizer. Se chegar, ele vai reprovar e acabou. E tem muita gente que fala, mas como que o conselho deixou? Não, o conselho ele não administra financeiramente o condomínio. Ele vai avalizar depois ou não, né, a conta, se está aprovado ou aprovado com ressalvas ou não aprovado. Lembrando Apesar só de que a eu gente vê acho que bastante... aprovado com ressalvas é não aprovado. Na minha interpretação também não. Não é, porque a ressalva pode voltar para correção. Sim, É por isso que se faz pode a ter ressalva. a réplica do síndico, né? Uma justificativa. Exato. Só para, não quero mudar muito de assunto, mas lembrando que os dois órgãos obrigatórios dentro do condomínio é a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, tá? O Conselho Consultivo é uma criação da Convenção do Exatamente. É porque eu vejo muito condomínio que prevê só o Conselho Consultivo e não prevê o fiscal. Entendeu? Mas não, o fiscal é obrigatório. Sendo que é o contrário, né? É o contrário, o fiscal é obrigatório. Vai lá, Raider. Entendeu? Anda. Não, o questionamento... Meu Deus, estamos aqui na... Igual era seguir... O Marlon, O Marlon tá ali, 2 horas, Marlon. Já foi respondida. Eu vou ter que voltar aqui, cara. O Marlon que vai fazendo a edição e tá ficando doido ali, ó. Não, o questionamento é um questionamento assim de condomínio, né? Porque eu também... Meu escritório também fica em condomínio, moro em condomínio, né? Qualquer condomínio pode solicitar, sem passar para o síndico, para a administradora, qualquer tipo de documento ou não? Boa Meu pergunta. Deus. Boa. Isso pega fogo. Excelente pergunta. Cara, e se eu te falar que eu já arrumei corte aí, briga... ó. Já arrumei briga com Tramontina. o síndico por conta disso, velho. Por achar que, assim, por ter uma administradora, nós trabalhamos exclusivamente para o síndico. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, com toda certeza. A administradora, ela presta atendimento, serviço para o condomínio. O síndico, ali, ele está no meio dessa operação. Mas qualquer morador colabora com a sua taxa de condomínio, paga a sua cota condominial, então, consequentemente, ele tem direito e deve vir até nós solicitar qualquer tipo de esclarecimento. A gente sente muito, às vezes, um termo gaúcho aqui, acanhado, né? Meio assim, inseguro. Será que eu devo falar com a administradora? Parece que tá cortando um pedágio ali, ou tá até ofendendo o síndico. Mas não, gente. Deve ser feito isso. Então, sim, a gente recebe constantemente solicitação de convenção, de regimento, de um termo com relação àquele assunto, um contrato que também foi recebido. Então, sim, tá? Deve ser feito sempre essa solicitação. Se o síndico não te encaminha, ou por alguma outra situação, pode recorrer à sua administradora que você deve ser atendido. Até porque, né, tem um velho deitado, um velho ditado, que diz que o justo não se justifica. É isso aí. O síndico quer esconder muito, quer ter muito ali o poder das coisas, é porque tem alguma coisa, né, enfim, tá devendo aí, não quero... E hoje também... A Essenza oferece esse serviço, outras administradoras também, que hoje em dia tá tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão. Então, assim, contratou alguma coisa, vai lá pro aplicativo do condomínio. Hoje o acesso ao balancete não é mais exclusivamente dos conselheiros, isso vai para todo mundo. A própria nota fiscal que antes era papel, a maioria hoje é digital. Tudo eletrônica. Nós temos hoje, por exemplo, um RP que, assim que aprovado o balancete, finalizado, ele sobe para que todos os moradores recebam a informação. E deixa eu só fazer um complemento, porque eu já vi isso de uma administradora que falou que negou para um condômino que estava inadimplente o acesso aos documentos. Nossa, não existe, tá? Existe. A inadimplência ela não é causa de não acessar salão de festas, de qualquer... O condômino, por que a gente pensa isso? A inadimplência ela tem o seu meio legal de ser cobrado. Ação de execução. É isso aí. Ponto. É só isso. E vai ter o seu ônus, né? Pode negativar com Serasa, SPC, pode, enfim. Multa, enfim. Agora, outra medida, e claro, a restrição legal de voto na Assembleia. É isso aí. Tá? É isso. Perfeito. Mas as áreas comuns, que nem eu já vi falar, isso não existe. Não pode. Existem regimentos mais antigos que eles proíbem o inadimplente de utilização de festa, piscina e tal, mas isso não existe. Tá? O cara mora lá no 12º MDC. Isso aí dá um outro podcast. Não, vai ter que descer por fora de rapel. Excelente assunto esse aí. Tem que trazer um podcast só pra isso. Olha, bem lembrado isso aí. Esse é um tema, inadimplência é um bom tema. Ô Gui, mas vamos lá, né? Cara, nós estamos com o horário já... Tá apertado, bicho. Vamos lá. Vamos correr. Vamos agilizar. Temos mais 3 horas ainda. Opa. Estamos em casa. Mais 3 horas, mano?
Produção vai à loucura. Produção vai à loucura. Fazer Bom, hora extra hoje. Ô Gui, nossa pergunta aqui que a gente sempre faz. Todo podcast tem essa pergunta porque para nós é muito importante levar para as pessoas também um pouco da leveza da área condominial, né? Tem gente que acha que a área condominial é muito chata. Eu discordo porque para mim é uma espécie de uma cachaça, né? Uma vez que você bebe, difícil parar. Não existe rotina. É sempre uma caixinha de surpresa. E você, quanto administrador, quanto pessoa que participa aí de inúmeros condomínios e assembleias, eu queria saber qual foi a história mais engraçada ou inusitada, ou que você já ouviu ou até mesmo presenciou em toda essa tua caminhada aí na área condominial. Cara, engraçada eu tenho algumas, mas tem uma que é braba demais. Pra mim marcou demais. Não vou dizer que foi engraçada, mas foi bem triste no final das contas. É o que a gente falou no episódio anterior aqui. Que o trágico vira engraçado depois. Trágico vira engraçado. Mas assim, de modo geral, teve um que me marcou, acho que eu vou levar pro resto da vida essa história aí. Foi que o seguinte, isso era início, meio a final de pandemia, cara. Um condomínio gigante, enorme, que nós administrávamos na época. Tinha uma síndica que estava quase 15 anos lá dentro. Uau. O pessoal venerava. Para vocês terem uma ideia, como essa síndica era importante para esse condomínio, eles queriam fazer uma atualização no nome do edifício, colocando o nome dela. Caraca! Em homenagem. Em homenagem a ela. Estavam levantando ali assinaturas, verificando a questão administrativa, burocrática, para colocar o nome da síndica em homenagem a ela no condomínio. O que aconteceu? Essa senhora, infelizmente, veio a falecer. Descansou. Né? Infelizmente foi todo um funeral dentro do condomínio mesmo, um processo ali que foi uma perda gigante, né? Quem irá assumir o condomínio agora? Uma síndica que era muito almejada por todos lá dentro. Só que teve um detalhe, a história começa a mudar quando essa síndica, quando vai ter a prestação de contas e quando quando o novo síndico passa a assumir então o acesso das contas, verificar. Cara, em resumo, quando foi fazer ali a abertura, fazer a atualização dos dados e foram assumir a nova gestão, eles foram fazer basicamente um compliance de saldo em conta. Vocês acreditam que o condomínio tinha menos 500 mil reais lá dentro? A gente foi puxar o balancete, o primeiro balancete mostrava saldo positivo em conta de fundo de reserva, aplicação e tudo mais de 500 mil. Quando entraram na conta tinha, se não me engano, 4 ou 5 mil reais. E mais nada. Meu Deus. E no documento constava positivo. Constava positivo. A última prestação de contas, aprovada em assembleia. Cara, os extratos da conta, mostrando o saldo positivo. Pensa no BO, cara. E aí, quando a administradora primeiro verificou isso, já levantou aquela pulga. E agora? Não tá errado. Tem alguma outra conta que tá esse valor aí. Vamos mais a fundo. E foram atrás, falaram com o gerente da conta, pesquisaram, foram atrás. Não, o que tem é isso aqui mesmo. Quando foram puxar o extrato de todo o período da gestão dela com os extratos que ela encaminhava para poder processar os dados, tinha diferença. Ela falsificava os extratos. Adulterava os extratos, cara. Uau! Adulterava os extratos. Adulterava os extratos. E isso não se sabe quanto tempo, mas já fazia alguns anos. Então, assim, o condomínio foi de 8 a 80. Eu só faço a seguinte 0 pergunta. 0 a 100, né? 0 a 100. Se vocês imaginam se eles colocam o nome da síndica no condomínio. Cara, vou buscar mais 2/3 pra eu botar pra fogo do condomínio. Atirar. Cara, não, a gente ri agora, mas A pandemia trouxe alguns benefícios, então, né, pra esse condomínio. Trouxe. Cara, resumindo, a hora que eles chamam uma assembleia, fica louco, o síndico atual fica apavorado com a situação. Ele pensou que pegaria um condomínio muito bem saudável. Sim. Ele estava até preocupado porque assumiram uma gestão de 12 anos muito bem, né, gerida, com caixa positivo. Vai ser uma responsa grande. Chegou lá e esse BOzão para resolver. Enfim, chamaram uma assembleia, mas o pessoal tava louco. A vontade que tinha era ressuscitar a velha pra matar de novo, né? Então, enfim, teve essa assembleia de novo. O condomínio ficou como que ela pagava as contas? Quebrado. Cara, pelo que eles aprofundaram mais a história, parece que ela adulterava as concessionárias. E ela pegava, por exemplo, uma fatura que ia dar 10 mil reais de conta de luz, um exemplo, e botava 20.
Entendeu? E aí mudava o código de barras, eu não sei muito a fundo, eu não participei da investigação, mas daí foi contratada uma auditoria. Mas olha, a mulher era... Não sei se foi James só ela. Bond da área condominial. Com toda certeza, eu acho que ela contava com algum filho, com alguém por trás que se beneficiava também disso. Mas esse foi o fato, assim, mais inusitado e absurdo pra mim. E eu vou te falar que até hoje é o mais inusitado que eu já ouvi. E assim, na minha opinião, né, tirando a parte trágica, a sagacidade dessa idosa em 12 anos cometer isso e não ser pega, bicho, somente no seu leito de morte é também apavorante. Olha, acho que se eu morasse lá, eu ia apoiar esse lance aí de ressuscitar ela. Vamos dar um jeito. E olha, Mas foi, cara. Caraca, tu imagina, velho, todo mundo achando que o negócio tá sendo bem administrado. Foi. Isso aí vai muito além da esfera condominial, né, doutor? Sim, Isso aí vira crime já, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, teve uma quadrilha que foi presa. Agora que fala que foi ano passado, né? Foram síndicos, advogados, administradores, foi todo mundo. Fazia a mesma coisa. Aqui em Florianópolis teve também uma grande administradora, alguns anos atrás, também, que participou de um processo que tinha até pessoas de instituições bancárias envolvidas, que era na área de FGTS e INSS. No pagamento, eles adulteravam o pagamento do INSS e FGTS do condomínio, e na verdade estava em aberto, porque a administradora, e aí essa é uma outra pergunta que eu quero fazer, que tu já pode responder na sequência, tinha o direito ali, ou as informações financeiras, e pagava as contas do condomínio. Então o condomínio deixava a responsabilidade com a administradora do pagamento dessas contas. Como que, na tua visão, é isso? Tu quanto administrador, tu recomenda que o síndico pague, que vocês paguem? Enfim, o que você entende sobre esse tema aí? Bom, hoje nós temos dentro da Essenza essa modalidade, né? Isso é um serviço à parte de gestão financeira. Cara, a responsabilidade, por mais que seja, né, como o doutor comentou ali no começo, compartilhada, junto ao síndico, na nossa junta administradora, por mais que ele terceirize essa gestão de pagamento, sempre vai recair ao síndico a responsabilidade, sempre. Mas, assim, a atitude de prestação de contas e transparência, sem sombra de dúvidas, a gente identifica isso como muito positivo quando a administradora realiza o pagamento. Por exemplo, todo pagamento que chega lá para nós não é feito sem uma análise prévia de nota fiscal. Muitas vezes, por falta de conhecimento, o síndico paga uma nota avulsa, por exemplo, que há uma retenção e paga o valor bruto. E não sabe essa informação. Ou quando o prestador... Aí vai entrar mais na questão da casa do síndico. Emite uma nota e dentro da nota tem também materiais. Você está pagando imposto em cima de material. Então, nós conseguimos fazer essa análise, então dá uma economia no bolso do condomínio e a gente consegue fazer uma gestão mais assertiva. A ponto que, na virada do mês, toda a prestação de contas já está pronta. Já está pronta. Perfeito. Com muito mais agilidade eu consigo finalizar meu balancete e não fica aquela pendência de um documento que foi pago, uma despesa que foi feita e que não foi entregue esse documento. Então, é muito mais favorável a administradora ter essa gestão. Claro que também é uma responsabilidade, mas nós temos um contrato, tudo isso que vincula ao condomínio. Sim. Então, sem sombra de dúvida, quando é repassado isso para a administradora, traz uma segurança também para o prédio de que o síndico também não está fazendo o pagamento, não está tendo controle à conta bancária. Tem também essa interpretação do morador, né? Sim. Não, perfeito. Eu lembrei disso porque você falou do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul a gente foi numa reunião lá com uma instituição bancária e eles fazem muito o sistema de conta pool na região lá. Sistema de conta pool é complicado, viu? O Raider presenciou isso, né, Raider? Demais, Venceu na pele. O condomínio tá achando que tem dinheiro e, na verdade, o dinheiro não tá lá. Ixi. Bom, partindo aqui pro fim do nosso podcast, partindo para a última pergunta, essa hora de fazer. Que isso. pena. Vamos de novo, vamos de novo. Agora que tava Partindo pro aquecendo. fim do podcast. Meu Deus. Espero que o pessoal em casa esteja fazendo ato, né? Não só a gente. Passou rápido, cara. Rapidinho. Não, vou. Passou Cara, rápido. já estamos aí com um horário bem apertado, mas vai dar tudo Vamos certo. lá. Eu queria saber, Gui, como é que você enxerga hoje essa transformação da persona do síndico, do mercado em si, né? Você citou aqui na tua fala em determinado momento, né, a importância hoje da administradora, porque lá nos primórdios o síndico era aquele velhinho aposentado que não tinha nada para fazer, então ele assumia o condomínio e cobrava de porta em porta lá a taxa condominial. E hoje não, né? Há algum tempo já não é mais assim. E como que você vê essa transformação do mercado condominial
para daqui para os próximos anos, porque cada vez mais as coisas têm se acelerado, se modernizado, se transformado. Qual que é a sua visão sobre esse tema em relação tanto ao síndico, quanto também você, quanto administradora, né? Cara, eu vou dividir essa resposta em basicamente 2 etapas, como tu comentou. Vou começar pelo síndico. Isso, não preciso ir muito longe. Já, ao nosso ver, a gente sente muito, principalmente agora na virada de 2023 para 2024, o quão está sendo uma procura de moradores por profissionalizar síndicos dentro de condomínio. A gente tem recebido diversas solicitações, tanto de nossos clientes quanto clientes em potencial, a necessidade e a procura por trazer síndicos profissionais. Então, ao meu ver, a tendência do mercado é cada vez sim ter mais síndicos profissionais dedicados ao condomínio, que também se capacite, né? O mercado está cada vez mais competitivo, então isso requer mais atenção também aos prestadores. Mas eu vejo que no âmbito de síndico, cada vez mais está sendo necessário também um síndico profissional. Por que eu digo isso? O síndico profissional, muitas vezes, ele tem o seu ciclo de relacionamento, como os seus prestadores de serviço, ele já sabe resolver uma problemática quando ele recebe, ao contrário de um síndico morador que precisa recorrer. É diferente, né, como a pessoa estar síndica e ser síndica. Então, no momento eu resolvi ser síndico, por exemplo, do meu prédio, eu contei com a experiência já com a bagagem de trabalhar com condomínio e eu ter esse meio de relacionamento. Mas se eu não tivesse, meu velho, acho que eu estaria em apuros. Porque são diversas situações que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que tentar descobrir para conseguir ir atrás disso. Então, acho Vou te dar uma ideia, tem que usar a casa do síndico. Tem que usar a casa do síndico. Aqui é a chave certa. Então, uma acho que assessoria condominial também, né? assessoria também é importantíssima, cara. E o relacionamento com o morador, realmente, é o pior de todos. Mas, então, como síndico, com certeza, na nossa visão, e a gente não somente dando a nossa opinião, mas sentindo isso do mercado. O mercado tem se mostrado cada vez mais propício a recepcionar síndicos profissionais. Já na questão da administradora, e falando do mercado condominial como um si, sem sombra de dúvida, a gente tem sentido, e não só aqui, mas algumas pesquisas que a gente fez de mercado, como o Paraná, o mercado também de São Paulo, Brasília, entre outros na região, como tem voltado o meio empresarial para condomínio. Então, assim, por exemplo, em condomínios existem de grande porte lá em São Paulo que já possui com locação de veículo dentro, que tem uma garagem específica lá que o cara, com o celular como se fosse aqueles patinetes aqui de Beira-Mar, o cara consegue alugar o seu veículo. Nós temos hoje parcerias de pizzarias, inclusive parceiros nossos hoje de mercado, que dão descontos e dão atendimento exclusivo para condomínio. Ou seja, se tu chegar lá com uma carteirinha que tu mora num condomínio credenciado a essa empresa, você ganha um desconto. Olha só que sacada. Então, a gente percebe que mini mercados em condomínios também, hoje em dia está muito mais famoso, mas se a gente for jogar uma métrica, o quanto isso cresceu, foi num curto tempo de espaço, né? Foi muito curto. Foi da pandemia para cá que explodiu esse mercado. Sim. Então, sem sombra de dúvida, a gente vê esse processo, as empresas cada vez mais virando a chave para o meio condominial e adaptando oferecer o seu serviço, oferecer o seu produto para poder atender também aquela pessoa que está dentro de condomínio, que hoje eu acho que está cada vez mais sendo a maior população. Então, acho que essas seriam as 2 partes mais importantes aí do mercado. Perfeito, muito bem relacionado. Eu acho que a modernização em todas as áreas da nossa vida vai fazer parte. Né? Bom, um outro detalhe, desculpa te interromper. À vontade. Com relação também à tecnologia, velho. Bom, nós lá na Isenza, a gente utiliza muita tecnologia, muita mesmo. O ChatGPT, por exemplo, se tornou quase um funcionário nosso lá dentro. Então, contando com a tecnologia, com a inteligência artificial sendo bem aplicada e sendo utilizada para processos e não para pessoas, cara, é fantástico. Faz toda a diferença, tá? Verdade. Não, o que eu ia citar justamente nessa modernização é relembrar algumas coisas que fugiram da nossa vida e a gente nem notou, né? A locadora, que momento ela acabou. Ninguém sabe dizer qual foi o dia que todo mundo parou de alugar filme e passou para os streams de modo geral, né? Hoje tem vários, tá? Chacoalha uma árvore e cai 20, vários. Né? Em que momento, por exemplo, o pessoal deixou de usar o táxi e passou a usar os aplicativos de veículo? Não se tem esse momento que isso aconteceu. E por isso que eu vejo a importância dessa modernização, não só da administradora, mas a gente falou também com o Raider no episódio anterior, sobre que esse mercado não é mais para amador. Não tem como, não tem mais espaço para pessoa que não se prepara, que não busca, que não treina, que não está bem relacionado em eventos, com boas empresas, né? Por isso, cada vez mais a gente brinca aqui, mas é muito sério a importância da casa do síndico, a importância de uma assessoria jurídica, porque o síndico ele tem que estar hoje envolvido de pessoas que lhe ajudem a não errar.
Porque a chance de tomar a decisão errada é muito grande, né? É que o condomínio, ele se tornou uma questão complexa, né? De obrigatoriedades, responsabilidades e tudo que vem com ele. E é um mercado alto, franco crescimento. Então, tem que se profissionalizar. E a partir do momento que se profissionaliza, vem tecnologia, vem um mercado olhando como mercado de consumo específico, com comodidades, como mercadinho e essas alguns questões. Temas que até, inclusive, a gente vai trazer aqui no podcast, ainda não... Outras rendas que eu vejo acontecendo, eu já tenho visto bastante. Em prédios comerciais é normal, em residencial eu nunca tinha visto. Que eu vi que são aquelas televisões com propagandas. Então o elevador se torna uma área de renda do condomínio residencial. Então, assim, circula muita gente, cada vez todo mundo está saindo e indo para condomínios, e é um mercado gigantesco, né? Até principalmente na região onde a gente está inserido, aqui da Grande Florianópolis, de modo geral, as cidades não têm muito mais para onde crescer, a não ser estabelecer condomínios, né, verticais. Exatamente. Então, é uma tendência cada vez maior, e algo que a gente bate muito na tecla de que o condomínio ele tem que ser olhado com bons olhos, né, como já vem sendo, mas cada vez mais no sentido da preparação do ambiente onde ele vai ser inserido. E me explico essa fala. Eu morei muito tempo na Palhoça aqui, né, num condomínio de casas. E, enfim, quando eu morava lá, só tinha esse condomínio. E eu visitei faz 5, 6 anos que eu não moro mais lá. Há pouco tempo fui visitar a região de novo e agora já tem uma infinidade de prédios. Só que a estrutura de veículo, né, para acesso de veículo, de esgoto, de empresas, de escola, continua a mesma. Aumentou pouca coisa, tem um mercado, uma academia, mas a estrutura de trânsito, por exemplo, continua a mesma. Tem gente que eu conheço que leva, às vezes, 40, 50 minutos para sair do seu condomínio. Então, cada vez mais esse mercado ele precisa estar bem relacionado, precisa estar, né? Você citou vários temas que nós vamos trazer, inclusive já temos aí convidados na ponta da língua aí, né, doutor Nami, para trazer. Não dá spoiler. Vamos trazer, tem vários. Mercadinho. Né? Cara, esses dias eu vi, mudando totalmente de assunto, então, vai lá, abelhas migratórias, já viram isso no condomínio? Aí, ó. Esse aí não. Do nada, elas chegam no condomínio, elas formam um enxame gigantesco de abelha, e elas ficam 3, 4 dias no condomínio, aterrorizando todo mundo, né? Porque principalmente o síndico. Cara, é uma coisa muito grande. O bombeiro não vai, né? Não, e aí não tem loca pra fazer isso. Pra fazer, os bombeiros não vão, Defesa Civil também não vai, não pode mexer, porque aquilo elas se tornam agressivas, então a gente teve que contratar um apicultor pra ir lá, bonitinho, pegar essas abelhinhas e levar pra casa, assim, pra casa Vamos dele, trazer ele aqui pra falar desse tema. Vamos trazer pra falar de abelha, porque Quer ver um outro ponto que você, quanto a viagem, administrador... viajar agora. Caraca. Mas um outro ponto que, quanto administrador, você deve estar sofrendo agora, carros elétricos. Demais, cara. Condomínio de 15, 20 anos não foi preparado para carro elétrico, não foi dimensionado para carro elétrico. Demais. A gente vai trazer um especialista aqui para falar sobre sustentabilidade, de modo geral, exatamente. Então, assim, tem muitos temas, né, da área condominial que estão muito latentes, precisam ser discutidos, debatidos, e é por isso que a gente existe. Show. E Gui, tu vai ter que voltar aqui outro episódio, cara. Tu vai ter que voltar. Agradeço demais o convite aí, tá? Namir, Lucas, aí, obrigado demais, com certeza. Só deixa a tua mensagem final, aquela câmera lá é a sua. Gostaria que você deixasse uma mensagem final e, por favor, seus telefones de contato, a rede aí da Essenza, como encontrar vocês, né? Como saber mais da empresa. Vamos lá. Gente, agradeço demais a oportunidade. O recado que tem para dar, eu acho, é justamente sobre a essência, né? A Essenza, puxando um pouco o pano quente pro meu lado, foi justamente este o nome que nós remetemos, Essência Essenza em italiano. Então, que a gente possa mais buscar a essência condominial, né? E a gente entende que condomínio é feito de pessoas. E a gente sente que cada vez mais, com a tecnologia, por isso que eu citei a importância de tecnologia para processos, mas não para pessoas. Justamente porque a gente sente que muitas vezes está robotizado o processo, o atendimento, se perde aquele contato humanizado. E dentro da Essenza a gente busca sempre esse contato mais próximo, personalizado para atender a necessidade. Então é isso, que a gente possa buscar cada vez mais a essência condominial, tá? Nossas redes sociais estão aí, a Essenza Condomínio. Nós estamos localizados aqui na região de Palhoça, tá? E ficamos à disposição, temos o escritório, atendimento tanto virtual quanto físico, e vai ser uma honra receber aí todos que tiverem interesse.
Meu amigo, muito obrigado Valeu. pela tua participação. Obrigado. Raider, Obrigado também. aí, Obrigado, viu? Valeu. quer deixar uma mensagem final aí, meu amigo, fica à Então, a vontade. mensagem final, assim, eu vou pegar um apanhado de tudo que foi falado e vou deixar um recadinho. As pessoas que fazem as coisas erradas, eles têm que tomar conhecimento que uma hora a casa vai cair. Então não adianta o cara fazer um monte de coisa errada durante uma gestão, tudo aquilo que ele usufruiu, ele vai pagar em dobro. Então, né, esse mercado, sempre eu digo isso, o mercado, ele envolve muito dinheiro, né, muita coisa. Então, muita gente se passa, né, cresce os olhos, mas a coisa errada, ela aparece no fim. Então, meu recado é esse. Faça o certo, ganhe o seu, né, se profissionalize. Se o cara é assim de profissional e quer ganhar mais, pô, coloca mais braço, pega mais condomínio, mas faz a coisa certa para não se incomodar, porque... Deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Esse é meu Isso aí. recado. Doutor Nami, Mais um, de só falar que... Vontade. Agradecer a presença de vocês e dizer que esse nosso projeto, né, Lucas, além de trazer esclarecimento, a gente tem um compromisso de trazer para o síndico bons profissionais. É verdade. Profissionais que a gente certifique e assine embaixo. Então a Essenza é um caso disso, a caso do síndico nem falo, né, porque... Além de ser meu cliente. Jacob também. Mas não vou falar de mim, né? Mas é um. Mas eu tô é falando, um baita escritório. Recomendo. Recomendo. Mas é legal, obrigado. Mais um, vencemos mais um. Mais um, né? E virão Boa. próximos. É isso aí. Muito. Bom, quero mais uma vez agradecer, principalmente você que está nos acompanhando, né? Que veio até aqui ao final do 6º episódio, que já tem acompanhado outros. Se ainda não assistiu, volta lá, né? Já temos outros 5 episódios aí para trás para você acompanhar também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua pergunta. Nós vamos direcionar para quem aqui, seja pro Dr. Nami, pro Raider, seja pro Gui. Para mim não precisa perguntar nada. Não, perguntas fáceis para mim, perguntas difíceis para eles, né? Se você ainda não nos acompanha no Instagram, @podvizinho_podcast, @penteado Jacob Advogados, @casa do síndico BR, e como que é da Essenza? @Essenza Condomínios. Essenza Condomínios. Com Z. Com Z, Show? Então esse foi o 6º episódio do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínios. Eu sou Lucas Carminati, um abraço e até a próxima. Tchau!